Você começa um dia desse com um nível de concentração que você tem que manter durante todo o dia. Entre uma prova e outra, você fazia o quê? Eu acho que você mantém o nível de concentração onde você precisa estar concentrado. E no momento em que você pode desconcentrar daquilo que você tem que fazer, é muito importante você fazer isso. Isso funciona para qualquer aspecto, dentro do esporte ou dentro do trabalho, do nosso dia a dia, né? Então você tem muita concentração, aí você precisa dar um momento de relaxamento, que é onde você despluga e fala assim, não, agora eu vou dar uma relaxada. Para mim, isso é o mais difícil. Desplugar. Então, é o mais difícil, mas ele te traz um nível de concentração e foco para a sequência que é diferente, é diferenciado. Como é que é para você desacelerar? Eu não dormi à noite. A minha pior noite de sono ou era antes de uma prova principal que eu estava muito ansioso por ela acontecer, ou depois de um grande resultado, que você não consegue, assim, desacelerar. Então, em 92 eu sofri muito antes da minha primeira prova. Em 96 eu sofri muito depois das minhas medalhas. Então eu dormia bem antes da medalha, aí ganhava a medalha e dormia mal. Mas é um dormir mal que vale a pena, né? Mas se você olha para as tarefas que eu preciso fazer numa prova de 100 metros, estou falando de mais ou menos 150 itens que eu preciso fazer de uma maneira bem feita, com excelência, para em 49 segundos eu ter o meu resultado. Você está falando disso desde a largada, a cada abraçada, a volta? Apito para você subir. Apito, subiu, abaixou, posição, braçada, tiro de largada, entrou na piscina. Imagina isso você, gestor de empresa. Imagina isso você dentro aqui desse programa, da forma como isso você se transporta. Claro. Isso se transporta. Claro. Então, assim, eu estava observando aqui antes de entrar. Você estava com a tua mente assim, ó. Só que você tem prática nisso. Você faz um par de anos que você está nesse jogo. Eu comecei antes. Começou antes. Então, o que parece natural para você é uma coisa assim, pô, ele faz bem feito, não faz, gente? Salve de palmas pro Pedro Bial. Mas eu nunca estou satisfeito. O Xuxa, seu amigo Xuxa, ele veio a público dizer que entrou em depressão quando acabou a carreira dele, porque ele não se via como mais nada além de um nadador. Você fez uma transição muito, para quem está olhando de fora, muito fluente, muito boa, da natação para o empreendedorismo. Como? Eu acho que o sucesso no esporte... Muita gente quer a fórmula do sucesso, né? Como você chegou lá, né? E isso acho que acontece em todos os cenários. E a fórmula do sucesso é muito particular para as pessoas. Mas tem uma coisa que ela é a mesma para todos. Não tem muita diferença, né? A preparação é o que te leva para o lado que você quiser ir. É a preparação, é o que você faz, é o treino, é a prática, né? E a repetição disso. E dentro disso, né? Se você entende que esse é o caminho para que você possa ter um sucesso, possa ter algum tipo de resultado, você, numa transição de carreira, numa transição de vida, você fala o seguinte, eu fui bom em natação, agora eu não sou mais, eu preciso fazer uma outra coisa. O que eu preciso fazer aqui? Quais são os metros que eu preciso nadar nessa outra esfera da vida? E isso realmente é um momento muito duro na vida das pessoas, não só de atletas, né? Mas então você está dizendo que enquanto você estava nadando ainda, você já estava se preparando para o fim da carreira? Transição de carreira você pode fazer de algumas formas. Ou você faz junto, né? Você dá um overlap, a transição de duas coisas, você sai de uma e entra em outra. Então, eu sou atleta e eu quero empreender. Eu faço isso durante 4 anos, foi o que eu fiz. Então, eu tenho a divisão de energia aqui em relação ao que eu estou fazendo. É muito duro fazer isso. Mas se você tem noção e a sua expectativa em relação à transição é essa, tá tudo bem. Mas será que não é mais duro ainda você fazer com uma ruptura que não tem essa transição? Mas o que é duro, o que não é, depende de como você lida com aquela situação. Na verdade, a palavra sucesso ela é sempre associada a alguma coisa boa. Mas sucesso, etimologicamente, é o que acontece. Aconteceu, sucedeu, sucesso. A definição mais simples de sucesso é o seguinte, é você caminhar na direção do seu objetivo. Se você está caminhando na direção do seu objetivo, acabou. Do seu objetivo. Do seu objetivo. Não ficar comprando o objetivo que te vendem podre. E aí o grande desafio das pessoas é entender qual é o objetivo. Qual é o seu objetivo? E aí, se você não tem objetivo, você não tem clareza. Se não tem clareza, você não tem direção. Se não tem direção, já diziam, qualquer direção, né? Você não sabe para onde você vai, qualquer direção serve. Papai, você tem o Luiz Gustavo, que está com quantos anos? 25 anos. Nadador profissional. Tem a Gabriela, que nadou até os 16. E como é que você prepara jovens como eles a seguirem a mesma carreira do pai, que foi medalhista, a lidar com o peso de ser filho de Gustavo? Essa é a opção. Primeiro, dentro de casa, né? Eu com a Bárbara, minha esposa, a gente tinha uma questão... Eu acredito muito no poder transformador do esporte.
E não necessariamente de alto rendimento, né? De performance. Eu estou falando de o poder transformador da forma como aquilo interfere e faz com que você viva mais, viva melhor, viva mais saudável, né? E te traz a energia suficiente para que você tenha o esforço para Além atingir de consciência de cidadania que o esporte dá. Então, assim, os valores, aquelas coisas. Então, assim, a gente em casa falou, pô, os filhos, vocês precisam fazer um esporte competitivo organizado. Então, assim, pode escolher o esporte que vocês quiserem, desde que a natação esteja incluída. Também vamos por parte, né? Democracia, pode escolher qualquer um, contanto que seja natação. E vamos fazer até os 16 anos. Por que 16 anos? Porque é o momento da puberdade, né? Você passa do período pré-púber, que acontece um monte de coisa esquisita na vida do jovem. Opa. E tá tudo certo, né? Faz parte da nossa vida, todos passamos por isso. E na sequência, você tem a organização e os aprendizados do esporte. Você já aprendeu a fazer amigos, você já aprendeu a respeito às regras, você já vivenciou como é a relação de treinador e de treinado, você já se relacionou com as dificuldades, com o trabalho de equipe, já deu resultado positivo, já deu negativo, já caiu, já levantou. E a hora que você tem essa experiência, isso fica marcado para o resto da sua vida. Verdade. E aí, com 16 anos, o meu filho, né, que é mais velho, chegou primeiro na idade, falou assim, pai, quero ir para as Olimpíadas. Quero treinar e quero tentar as Olimpíadas. Falou, beleza, vamos junto. Vamos organizar isso. Meu filho se formou em administração na Universidade de Michigan, né? A mesma que eu me formei em economia. E aí, quando minha filha chega com 16 anos, ela fala para mim, pai, estou com 16, posso parar? Pode. Claro. É lógico, o nosso combinado é esse. E a minha filha, ela tomou um caminho diferente, né? E agora, o que ela faz? E ela, ao longo da vida, ela achava matemática difícil. Tiramos esse mito da cabeça dela, ela se formou em engenharia também pela Universidade de Michigan. E trabalha numa área de suprimentos. Família de talento. Se você pudesse dividir assim em lições objetivas que você levou da vida de nadador para a vida de empreendedor. Você já falou de preparação. O que mais você destacaria? Algumas coisas. Se você... Tem uma frase que eu gosto muito, que é peguei de um vendedor de um livro, um cara chama Jeb Blunt. Ele fala assim, você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. O atleta ele é acostumado a não viver de ilusão. Quando ele tem ilusão, ele não dá resultado. Se você traz isso para o mundo empreendedor, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, a gente não se dedica tempo suficiente, sabe que não está fazendo isso, mas a gente persiste nesse erro. Exatamente isso que é ilusão. Então, quando você tem uma conexão o desejo daquilo que você quer, você vai precisar fazer alguma coisa para colher aquele resultado. É sempre assim, não tem mudança, né? Então, eu quero, eu faço, eu colho. Se você tem essa esteira dentro do esporte, você transfere isso para o desenvolvimento profissional, qualquer trabalho que a gente tem aqui, e para qualquer empresa, seja você o gestor, ou o dono, o sócio, ou um colaborador ali dentro. Então, isso é muito forte. Outra coisa, são 3 elementos, né, que o esportista ele tem noção e que para o empresário funciona da mesma forma. O empresário ele precisa de foco, ele precisa de repetição naquilo que ele faz e por um bom tempo para ficar bem, e precisa de correção, corrigir. Então é sempre no esporte, foco, correção, repetição, foco, repetição, correção. E a hora que você tem isso na tua esteira, você cai, você levanta, você volta, você faz de novo, você repete, até você ficar bom naquele negócio ali. A performance de qualquer ser humano, de qualquer empresa, ela é sempre uma função de tempo e de forma. Quando você começa, por quanto tempo você faz e como você faz essa jornada acontecer, com consistência, com excelência. E a hora que você coloca tudo isso que o esportista ele vivencia no próprio corpo, né, você empreende o seu corpo, né, fisicamente. A hora que você traz isso para dentro do seu empreendimento, da sua empresa, do seu negócio, do seu trabalho, cara, é uma fórmula infalível. Infalível. E o melhor de tudo é que depende de você. Você pode fazer isso acontecer. Não tem contraindicação.